Deixa eu ver. Terceiro bloco, depois da mijadinha básica, vamos lá que agora o pau vai torar de novo. Minha quarta afirmação é que a revolução sexual, promovida pelo movimento feminista, é o apanágio dos homens. Ninguém nem sabe o que é Ou seja, apanágio, são gente. eles que se beneficiam Ela da não sabe revolução o que é sexual apanágio. mais do que as mulheres. Quem usou essa frase... essa na verdade, contextualização é um quem saco, foi não quero uma isso feminista aqui. chamada Kate Millett. Kate Millett, em 1970, escreveu um Cara, livro ela chamado cita Kate Millett sem nunca ter lido Kate Millett, tá? Um rastro de alto custo, divórcio, A Isabelle tá Não, botando você no viu, é a minha roupa de Halloween. compromisso das pessoas. A minha roupa de Halloween tá lá que eu vou botar depois só. Nossa, a Isabelle tava com muito querendo, mas né? Deixa ela aí que ela ainda não foi. Alguém que não foi. Até o Bruno disse, sai daí, Isabelle. Só Daphne. Ó, a Daphne que participou do aborto lá, dos abortos. O que você faz, Daphne? Eu sou co-vereadora da bancada feminista do PSOL aqui em São Paulo, inclusive uma das autoras da ação que finalmente permitiu que mulheres vítimas de violência sexual de stealth... A Carol Sardá, não. Ela foi... É legalmente loira, é quase. Gente, Quase. like na live, bora lá, vamos. realizasse um aborto legal. Vamos lá, Ana. Então, se a revolução sexual só beneficiou os homens, quer dizer que mulheres... Isso é legalmente mais loira, homens. né? Eu Não podia quer dizer que mudar. mulher não gosta de transar, porque a gente não pode defender a forma como a gente que eu não quer sou loira. exercer a nossa sexualidade. Os homens gostam mais do que a gente, Não, eu e discordo. por isso a revolução sexual teria beneficiado só eles. Não, eu discordo. A mulher tem mais potência sexual do que o homem. O nosso orgasmo demora Por quê? mais tempo. Porque o nosso orgasmo demora mais tempo. Nós podemos ter mais orgasmos simultâneos. Então, por que As se a gente nossas tem mais terminações- potência sexual, Não, a gente não me pode dizer, você me definir as acusou- formas como Não, a gente você me realiza a acusou sua de dizer que sexualidade? as mulheres Deixa ele, têm menos deixa ele. satisfação Não, sexual. eu não acusei, não. Eu te perguntei e Entediado, depois você gente, respondeu falando que a gente tem entediado. mais potência. Eu acho E eu que a tô te mulher perguntando, se a tem- gente tem mais potência, por que a gente não pode escolher como a gente realiza essa potência sexual eu estou- nossa? Bom, vamos por parte. Vamos lá. As mulheres não têm necessariamente menos vontade. Embora as pesquisas indiquem que a libido dos homens associada à testosterona é maior que a das Mulher mulheres. também produz testosterona, Sim, Ana. em Eu acho menor que você precisa quantidade. se 20 informar. vezes menos, né? 20 Não, vezes menos. Em menor depende. Isso, quantidade. isso As não leva assim. branquelas, Mas não. um ponto, mas olha só. Não, Nós nem estamos discutindo Sandy, sobre o nem prazer Dengue. sexual. Ninguém está discutindo que Também não, inclusive, ideias. acho particularmente, Blair, não, nunca não é a tenho Blair. pra saber, que o prazer sexual da mulher, ele é mais prolongado, talvez até mais satisfatório pelas terminações nervosas que nós temos do que o próprio prazer sexual do homem. Então Sem por que problema. a gente não O pode que eu estou decidir como discutindo- realizar esse prazer? Isso. Porque é isso que a Revolução Sexual fez. Sim, Como a gente realiza Ela esse não prazer quer que as e como a gente pessoas se protege transem, a gente. Ela não quer que as pessoas O que a transam. revolução sexual fez foi banalizar o divórcio, aumentar o número de mães solteiras, Ô, aumentar o número de Rodrigo crianças acertou! sem pai, e o custo social disso Boa, Rodrigo! Boa, Rodrigo. Vou colocar seu nominho aqui, ó. Rodrigo mais prejudicial às Santos. mulheres e às crianças do que aos homens. Os homens gostam tanto de transar quanto as mulheres e hoje eles têm acesso Ai, a Rodrigo, sexo as mais patricinhas de Beverly variado Hills. e sem Que responsabilidade. ótimo, as sem mulheres compromisso também. Você não algum. acha que isso é bom pra gente, não, porque Ana? o número de mães solteiras indica que não. Ué? As mães solteiras são mais pobres que as mães casadas. Mas por causa de uma No geral, incompetência do patriarcado que você Dados dos organismos como o IBGE e a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostram que as mães solteiras têm, em média, renda familiar menor e maior vulnerabilidade socioeconômica. Isso quer dizer que eu tomo mais um? Eu não sei se esse foi dela. variado e sem responsabilidade. ótimo, as mulheres também. Você não acha que isso é bom pra gente, não, porque Ana? o número de mães solteiras indica que não. Ué? As mães solteiras são mais pobres que as mães casadas. Mas por causa de uma No geral- incompetência do patriarcado que você tanto defende, Não, não, não. Ana. Não é por causa Não, das não, mulheres, não, não. não. Se os As mulheres homens fossem poderem mais- transar com quem quiser, em condições consequências. seguras. As Tem mulheres consequências, transarem mas com não quem precisa quiser, ser traz essa que você tá consequências. falando, não, Ana. A vida Bom, não é mas isso então, que se você a revolução defende. sexual é boa, por que aconteceram todas essas consequências? Não tem nenhuma correlação entre isso, Ana. Você Mas fez não isso em tem todos os relação entre blocos. pai sem Não, Ana, filho. você fez isso em Não todos os tem- blocos. Você não trouxe tem relação informações entre que pai muitas sem vezes são filho. falsas. Não. Vem Qual cá, a informação? correlação. Uma Você versão. correlação. Qual a Você informação? tá trazendo que a Rosa? revolução sexual trouxe todas essas consequências. Se E não não sou eu que existe, tô dizendo Ana. isso, a Kate Miller Entendi. não Não, é Ana, Amarelo, mas não existe eu nenhum. odeio amarelo, Não não tem existe nenhuma nenhum. cor Então todo amarela. mundo Discordo de da casa vai Kate procurar. Discordo com ela e com você. Porque não existe em nenhuma pesquisa que tenha passado por pares. Eu não sei se você conhece isso. Ou seja, porque, criança inclusive, seu ser- diploma de mestrado tá sendo. Não, eu fui expulsa da faculdade. Pois é, inclusive. Mas os meus livros são mais lidos que os deles, né? Não tem a menor diferença. Meus Derrotada livros da são Daphne. mais lidos que os deles. Como é que sabe que alguém lê teus livros? Sim. Deixa eu ir, vai. Aí, ô Isaac, ô. A Isabela tá vendo Essa nervosa. afirmação me parece, no mínimo, tirada de contexto, uma vez que a Kate Millett, ela defendia justamente o Revolução contrário Sexual. disso. Ela defendia. Então, ela defendia a revolução sexual. Se essa afirmação não estiver fora de contexto, então, Ela ela não deve defendia, mas existir. fez uma análise e ela defendia a Revolução Sexual, mas ela fez uma análise disso. Estamos em 1970. A liberação das leis feministas na União Soviética de 1917 em diante trouxe como consequência isso tudo que eu disse. Divórcios, filhos sem pai, aumento da pobreza. Na aumento União da- Soviética, na década de Certo. 70. Isso. Mas dentro Que é o disso, Brasil de a agora. gente tem a revolução sexual Foda-se, tem né? um processo que trouxe os métodos contraceptivos como acessíveis para a população, para as mulheres. A gente tem a revolução sexual como uma importante ferramenta de quebra de tabus, então para falar sobre menstruação, para falar sobre gravidez, para falar sobre abuso sexual, que são coisas que até nos dias de hoje são tabus, mas quando a gente tem a segunda onda, a revolução sexual, a gente começa ali aos poucos a quebrar isso da mesma forma. Você defende Mais um a quebra de fact-check? todos os tabus Deu mais um propostos pela fact-check lá. É Revolução 11 já? 12. Não necessariamente. Porque, por Porque exemplo, cada a Judith Butler fala do tabu do incesto e a Kate Millett Acho fala que é do tabu da Berenice. pedofilia. Você também acha que esses tabus Não, têm que ser Judy derrubados? Butler interpreta tabu do incesto como uma construção social que regula o desejo e sustenta a ordem de gênero, não apenas uma proibição biológica.
É 11 então ou 12? Jaquite Não, não acho. Eu acho que a gente deve... vê os tabus sexuais como incesto e a pedofilia como instrumentos de controle patriarcal sobre a sexualidade. Ambas analisam sistemas de forma crítica, buscando expor o caráter político das normas sexuais sem defender a diminuição dos tabus. Sim, pode. A eliminação dos tabus. Você Sim, concorda mas comigo? eu Onde? acho que a Qual gente forma deve... moral? Eu acho que a gente deve discutir essas questões no sentido de que... Tá o sem que discutir pedofilia, a viabilidade. Não a viabilidade. A gente discutir no sentido de que o que causa a pedofilia, o que faz com que homens estuprem crianças. Eu acho que Então, por eu exemplo- acho que quando a gente deixa de falar coloca essa criminalização na revolução sexual, a gente deixa de falar sobre coisas importantes, inclusive para prevenir violências sexuais. E a revolução fez sexual agora? ela veio justamente nesse Importantes sentido. para prevenir, por Coisa aqui, exemplo, não dá pra deixar ele mães brincar com as solteiras, esse coisas, número ele vai lá alarmante e de mães come. solteiras que também são mais um empobrecidas bosta. no Brasil do que as casadas. Depois E tá as crianças vomitando sem pai aí de que noite. também são Vai mais ficar propensas a uma quieto. série de problemas, depois a gente poderia mencionar. Uma das maneiras de fazer isso seria educar para a responsabilidade efetiva, que não é o que o Sim. movimento feminista promove. E já que você falou sobre Promove. analisar essa questão da pedofilia, você sabe que a Simone de Beauvoir assinou um documento em Não 1977 só, a favor não de só três analisar a pedófilos, questão né? da pedofilia, como também analisar o que causa estupros, o que causa violência sexual no geral. Porque são questões Tá, mas o que isso tem a ver com a estruturais revolução? também. A revolução sexual é uma revolução moral, de costumes, não é uma A questão é que discussão de nos direito. costumes, né, principalmente antigamente, era um tabu falar sobre sexo no geral, independente se estiver falando de violência ou sobre sexo consensual. A revolução sexual, ela traz Propõe pra a gente, quebra de todos os tabus. propõe a quebra da gente poder A falar Ana sobre é essas contra o questões. divórcio porque Não, as falar, feministas falar consideram sobre que o os tabus, não divórcio... quebrar os Então tabus. você é meio revolucionário permitir sexual. que o homem você não é Não, não se existe isso. A divorciasse questão sem a é que a revolução necessidade sexual de tem dar que vir de justificativa cada e ela revolução detesta sexual vai as entender de uma feministas por forma, causa disso. certo? Ah, bom. A gente tem Realmente, várias se vertentes. Cada feminista mas tem a sua própria cabeça, não tem uma unidade do movimento, né? Não, Mas se tem você várias olhar a vertentes, cada vertente revolução, tem sua unidade. se você observar a revolução sexual nos livros de quem a defende, Shulamit Firestone, Kate Millett e o comportamento da Simone de Beauvoir, as três defendiam a quebra do tabu do incesto e a quebra do tabu da pedofilia. Pra gente falar sobre essas coisas, onde não há E espaço. não defenderam a quebra dos tabus. 12 fact-check na Ana. Tome! Mais um gole, eu vou ficar bêbado. Falar. E quando a gente não fala sobre, a gente não tem espaço pra combater violência, porque a gente simplesmente não fala que a violência está acontecendo. Novamente, Nesse o sentido, movimento a gente, quando feminista a não gente pensa combate a em violência, países que porque são- quanto mais em o países tempo que não passa, mais a tiveram violência contra a sexual, mulher aumenta. São países com mais casamento infantil, são países que têm mais casos de estupro, países onde você não fala sobre menstruação, onde mulheres têm que ficar reclusas. São países de que são tipo de países onde a formação violência é cultural? maior. Você está mencionando os países, principalmente de maioria islâmica? Sim, países Eu que também, não são também sou contra, ocidentais. também acho péssimo. Então, mas o Acho que Ocidente nós passou por um deveríamos- processo de revolução sexual que nos permite hoje Eu também acho- falar sobre essas quebras de tabus e também falar sobre como isso interfere tanto na vida das mulheres quanto na sexualidade delas. Então, acho que nós duas concordamos que a cultura islâmica é prejudicial às mulheres, né? Nesses Meu países que você Deus do mencionou céu, ali, por cala a exemplo. boca! Mulher insuportável, mulher insuportável. Islâmica. Eu tô Mas você falando falou que de casamento infantil, você Sim, falou... no Brasil também tem, só que Sim, no Brasil a exatamente, gente não teve, validado a gente pela tem o cultura, né? feminismo, não validado, exatamente. No Brasil a gente tem o feminismo pra lutar contra o casamento infantil. Fazer um coisa que story não de tem, casamento coisa que não tem. O casamento infantil Gente, até estamos hoje, vendo os exatamente, debates não da fez as Ana coisas há aqui. menos. O feminismo não... 13 acabou- pois é, fact-check sim, já, mas eu tô a ficando revolução bêbado, porque a gente tá fazendo um drinking game disso Mas a aqui. partir dos 11 anos... Péssima ideia. Ela se Péssima fact-check na Você acha que as mentirosa. feministas garante a liberdade sexual da mulher com pautas como a que Simone de Beauvoir defendia? A partir dos 11 Ah, anos eu ela dizia que uma pessoa eu podia gravei fazer no sexo. Reels em Uma vez de criança escutar no A gente tá falando Stories. sobre como a Então você revolução defende sexual... meia pauta da revolução sexual. Não é Bom, defender Gente, a estamos pauta. aqui, defender ó. a educação para combater DSTs, 13 eu também fact-check. defendo. E 13. é mentira que o Eu tô movimento feminista bebendo defende a revolução sexual. por isso, álcool a porque cada lá em Catarina fact-check que ela nós temos toma. Eu tô projeto de ficando lei. bêbado. Nossa, E não tá na metade do debate. Tá na metade do debate, eu tô quase bêbado já, porque eu tomei 13 já. Meu Senhor Jesus. Não, e Depois tu vem. ela já tentou ir mais vezes, tá? Tá, essa é a Red Oi, Fan, querida, galera. seu nome. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Johanna Lopes, eu sou feminista materialista e eu queria conversar um Ó, pouquinho com você. feminista materialista é o pulo do gato, entendeu? Feminista materialista é o pulo do gato, porque são mulheres, são radfem que são anti-trans, tá? Sobre esse tema. O feminista materialista ele também se baseia nas feministas de segunda onda, apesar de todos aqui se identificarem como feministas, como eu também me identifico. Acho que existem muitos movimentos políticos que fazem análise da realidade, traçam Isso, objetivos. galera, deem dinheiro aí, gente. Live Pix, 5 pila aqui ou Superchat, vocês concorrem ao óculos da Ótica em Home. Estratégias diferentes, então tenho certeza que eu vou discordar de muitas pessoas aqui como modo de agir, como a gente pode fazer com políticas públicas em questão cultural, se a gente derruba o patriarcado ou se não, se a gente faz reforma ou não. Então é muito difícil apontar o feminismo, apesar de eu acreditar sim que existe uma essência Titia no Volpi feminismo que é a mandou emancipação R$5. A mina. Acho que mulheres deveriam ficar com quem quiser. Ana Champions, então você apoia a P3 do Ofunlia? A Mona não sabe dar um argumento sem acusar alguém de alguma coisa. Né? Ele disse, o Bruno avisou pra gente dar uma olhada quando tiver o fact-check do gaysismo.
das mulheres. Por exemplo, você acha que a revolução sexual é um ponto em comum? Todo Não movimento é, feminista não é, de defende- jeito nenhum. Qual a vertente feminista que não defende a revolução sexual? O feminismo liberal. As feministas liberais não defendem a queda do Bom, patriarcado. tudo bem, mas defendem a revolução sexual de costumes, de moral. Tá, né? e aí sobre a revelação... Você falou O que da que Kate você entende Millett. por revolução Então, sexual? esse era o ponto que eu ia entrar, inclusive. Porque você leu toda a política sexual dela. Sim. Logo no começo do livro, ela vai falar que o que é entendido no senso comum como revolução sexual é uma coisa que pode ser extremamente errada, porque as pessoas tendem a colocar a revolução sexual como se fossem comportamentos sexuais. A liberdade da gente se comportar sexualmente como a gente quiser. E a revolução sexual, para as feministas de segunda onda, vão muito além Eu disso. também concordo com você. A revolução Vão muito sexual não é além só disso. fazer sexo De jeito indiscriminado. nenhum. Perfeitamente. Isso é uma pauta extremamente liberal que tem a ver com os indivíduos e como eles lidam com suas vidas. Então, ok, E aí defina a revolução sexual. A revolução Sim, essa é sexual tem a ver com a transexcludente, gente entender como o patriarcado estabelece em cima da nossa capacidade Reprodutiva. sexual e reprodutiva. Momo, E por causa disso, a gente Momo. entender que essa é a origem da nossa opressão. Cara, A gente não, brother, entende que não aqui, revolucionar passa, as vai. culturas opressoras, ou seja, que as mulheres possam Poxa, ser vistas meu. como seres humanos completos e não Machucou serem o subjugadas a cachorro. partir Mas da natureza dos seus né, corpos. isso ele Perfeito. ligar Você viu a como agora que transição. você definiu como revolução Vamos, vai sexual deitar, faz todo vai. sentido. Como Pra que ela estava essas dizendo antes. teóricas, Por pra essas exemplo, teóricas. anteriormente ela estava dizendo, mas quem disse que tem a ver essas crianças sem pai, o número de divórcio, o número de aborto ter aumentado com a revolução sexual? Ela disse, não há uma correlação clara. Mas agora você está confirmando para mim, é isso mesmo que eu entendo quando eu leio Kate Millett, a revolução sexual não é só o sexo desregrado. Porque isso tinha na Idade Média, isso tinha na Antiguidade. A revolução sexual é o uso não é uma referência político. coletiva. Perfeito. Então acho que agora você concorda comigo. A revolução sexual é o uso político da atividade sexual para o fim de Atividade sexual desconstruir... no que diz ao sexo Sim, feminino, perfeito. não os atos sexuais. Ela não é Sim, que ela para confunde, ela faz por desconstruir querer o isso. patriarcado. Ela não Perfeito? quer putaria. Então, quando nós estamos falando que tem mais crianças sem pai, mais divórcios, mais casamentos desestruturados, isso tem sim tudo a ver com revolução Tá, sexual. por quê? Perfeito? Da onde é essa sua evidência que você está trazendo? Quem são as Por pessoas causa que disso dizem mesmo que você está me dizendo. A Kate Millett... Não tem paralelo. Tem. A Kate Millett que escreveu esse livro, que você leu e eu li também, que ótimo, a gente vai poder partir desse pressuposto. A Kate Millett diz que nós temos Sei que nessa parte a Isabelle disse, eu preciso ir lá falar não sei o que. Eu disse, tá, vou levantar a bandeira. Eu levantei a bandeira só pra ajudar ela. libertar as mulheres do jugo do cônjuge, do marido, concordo. sob a gestão dos filhos. Concordo. Então, a Kate Millett diz que a revolução sexual é o E seguinte... sexual que argumenta que a estrutura familiar tradicional é um dos principais instrumentos da dominação patriarcal, pois submete Com as mulheres ao certeza. poder. Nesse contexto, certeza. ela defende que as mulheres deveriam se libertar da gestão e do controle dos cônjuges sobre as funções maternas domésticas, Com propondo uma certeza. reorganização social. Isso vale como fact-check? Não sei. As mulheres não terão mais que viver um casamento monogâmico, Sim, duradouro, sim. indissolúvel para ter filhos. Sim. Então certo. você veja bem, confirma perfeitamente quando eu digo que a revolução sexual aumenta o número de divórcios. Não, mas aí você tira do fator, você citou muita questão das mães solos. E aí você tira da equação uma coisa que é fundamental para a gente entender por que hoje existe essa epidemia de mães solos, e principalmente em países pobres, que é porque os homens não são socializados para o cuidado, para cuidar dos filhos, para estar dentro de casa. Isso é uma coisa que pelo patriarcado foi destinada à mulher. Então, nós por causa da concordamos, sua condição tudo bem, nós sexual. concordamos que o patriarcado criou o casamento em diversas sociedades de formas diferentes. Casamento nuclear O casamento monogâmico. natural, digamos assim. O que é natural? Um homem e Natural uma mulher é uma concebem premissa filhos. filosófica. O que é natural? Não tem nada a ver com natural isso aí. Filhos Isso não é e cuidam natural. desta prole. Isso não é natural. Eu poderia Por exemplo. argumentar com você que todas as espécies têm relações Isso, homossexuais. sim, Isso mas é natural relações também. homossexuais eu acho que são naturais. Eu não disse que não, pô. Eu não acho que não são Tá, naturais. então pelo amor de Deus. continua. Bom, olha só. O casamento natural é quando um homem e uma Cara, mulher não concordo com a Ana, juntos mas se ela unem nem- sexualmente, daí nem ao tem uma menos tá criança. deixando ela Então, o concluir a linha de casamento natural, que a gente raciocínio pode dela. chamar de Eu casamento botei, tradicional, mas não é foda-se. necessariamente, porque você veja, tribos indígenas que nunca tiveram contato com a igreja Exato, católica. a gente tem na história inúmeras Ok, civilizações e que uma também pessoa tem não se casamento relacionar. natural lá. Um índio pega um indígena se Eu não junta tô com uma entendendo o que indígena. é casamento natural que você tá querendo dizer. É quando um indígena se junta com uma indígena, eles têm a prole. Isso também acontece com O os casamento quilombolas. natural tem a ver com a reprodução. Sim, perfeitamente, porque é o que acontece naturalmente como Mas resultado do isso é uma sexo. questão histórica também, porque a Tudo bem, reprodução também existe o dentro do casamento casamento é como uma questão conceito histórica. Perfeito, perfeito. Mas nós estávamos falando aqui, você estava me dizendo aqui que os pais têm que ser educados para criar seus filhos. Com E que certeza. bom, aí que tá, nós concordamos nesse ponto. Eu acho que os homens, se não tiverem os incentivos sociais necessários, quando nasce a criança, eles vão dar fuga. É, portanto, Isso é por porque isso são que... socializados no Perfeitamente. patriarcado. É por isso que se estabelece o casamento... Incentivos diferente do que sociais diria Kate Millett, necessários. que talvez seja o que você pensa. O casamento não foi estabelecido para somente o benefício do homem, mas também para a proteção da mulher e da Não, prole. O casamento ele foi Tanto é estabelecido assim- para que o Pausa. patriarca... Foi votado? Foi votada? Nossa, deu Poxa, 10. oh, que pena. 10 bandeiras? Vai. 1, 2, 3. Teve quantas? 14? Ela conseguiu. Nova Isabelle. A frase é: a revolução sexual é o apanágio dos homens. Kate Millett. Você falou que leu uma política sexual. E, assim, é interessante, Ana, que você, como historiadora, se você leu o livro, você sabe que a frase está tirada de contexto e sabe que essa frase, especificamente, foi uma crítica à União Soviética naquela Perfeitamente, época. que foi o que eu disse. É uma crítica na União Soviética que, ao
criar... Aplicar leis feministas? Aplicar Ela quer proibir a liberdade de escolha do parceiro, sim, porque ela já teve 2 divórcios. uma política sexual Feminista, uma de revolução posso sexual, falar? sim. Uma política sexual sem o entendimento do patriarcado, então a revolução sexual ela se torna Tarado um lá, apanágio para os 2 homens, porque aí princesas. não entende-se que há um patriarcado e criasse uma política sexual que seja a favor também da desigualdade de gênero, né, entre homens e mulheres, para que essas mulheres também sejam abarcadas. Então, assim, é Não, ela não se machucou, não. Ela tava de boa. extremamente desonesto, né? É uma frase falaciosa. E eu queria trazer também que a Kate Millett é uma feminista radical. Né? Interessante que você sempre usa feministas da primeira onda, feministas da segunda onda, você fala, porque a espinha dorsal é Sulamit São as mais importantes, né? Você fala de várias teóricas feministas da primeira e da segunda onda, mas você esquece que existe uma terceira onda e que existem várias teóricas, inclusive teóricas brasileiras, feminismo latino-americano, você mora no Brasil. Por que você não fala de Lélia Gonzalez? Por que você não fala de Ana Montenegro? Por que você não fala das teóricas Boa! brasileiras que construíram... Todo né, mundo ali, a ó. política Tome! no Fala do Brasil, Porque filha você da mora no Brasil, puta! você mora na França, Mas você o não feminismo mora foi importado na no Brasil, né? O Mas Brasil importa você- várias coisas que você não como prestam, o historiadora- feminismo é uma delas. Né? Tá, mas O você como feminismo, historiadora- olha, o Olha primeiro o livro áudio, feminista vou no Brasil, da Anísia Floresta, nada mais é que uma cópia do livro da Olympe de Gouges. Você sabe disso? Então, se as próprias feministas copiam as feministas da Europa e as americanas, por que eu não poderia lê-las? Porque elas adaptam! Quem Não disse que originou você o não feminismo? pode, mas você Não. tem que entender, e principalmente enquanto historiadora, né, que as ciências humanas também evoluem. Não é só as ciências biológicas Mas ninguém que tá dizendo evoluem. que o feminismo evoluiu. Eu tô trazendo se- dados do mas feminismo eu- hoje. Não, você não está trazendo dados do Eu tô feminismo. falando sobre mães Desculpa, solteiras você não tá. hoje, filhos sem pai hoje. Esses dados são atuais. Eu não tô falando do feminismo só da 1917. Então, esse Mas- aqui corrobora com o primeiro ponto, né? O primeiro ponto... Não, mas então deixa eu confirmar que você me acusou de tirar a frase do contexto. Eu iniciei explicando que ela estava criticando as políticas públicas de 1917 na Rússia. Perfeitamente a mesma coisa que você está dizendo. E você, olha Mas bem, você não usou a olha frase bem o que do você jeito que disse. ela foi, E né? você, não, eu usei a frase assim, entre aspas, exatamente. Olha só o que foi que a Kate Millett disse. Se eu estiver falando errado agora, você passa a me corrigir. A Kate Millett disse que aplicar a revolução sexual sem destruir o patriarcado vai ser o apanágio dos homens. Vai fazer com que os homens se beneficiem. Foi isso que ela disse? Sim. Pois bem. A revolução sexual está sendo aplicada? Feminista? Sim. O patriarcado foi destruído? Não. Mas ele Então está se sendo confirma a tese de Kate Millett. Enquanto o patriarcado existir e não for desconstruído, Mas aí a você está revolução se sexual vai contradizendo. continuar beneficiando os homens mais que as peraí, só mulheres. um pouquinho. Deixa eu tô te explicar. repetindo só. Beleza, mas deixa eu te explicar por que tu tá se contradizendo. Porque no primeiro ponto, tu fala que não precisa ser feminista pra lutar Combater contra a a violência contra as perfeito. mulheres. Porém, a gente entende a violência de gênero, a violência contra as mulheres, a partir do patriarcado. O patriarcado... As feministas entendem. Você não, porque você parece Eu que não não. vive no mesmo mundo que a Não, gente. não. Mas assim... É que o ideólogo vive no seu próprio mundo, meu mundo não é o seu. O patriarcado, ele faz com que as pessoas consigam perceber qual é a origem da violência contra as mulheres. Tudo bem, o patriarcado Então, acabou. Se a gente Se o patriarcado não enxerga- acabou, a revolução sexual continua sendo um apanágio dos homens. Continua havendo Mas aí patriarcado? você continua Sim defendendo ou o não? patriarcado. Sim, porque eu sou Ana. patriarcalista, você Sim, não é? Pronto. Então, você não tem nem que falar de revolução Não, eu sexual. também acho. Acho que E por devia você tá parar falando, imediatamente de cara? revolução sexual. Por que Porque o você tá debate falando de sobre revolução propõe a sexual pauta. se você defende patriarcado? Eu acho que não devia existir revolução sexual, não nesses termos. Se o movimento feminista realmente defendesse os aspectos positivos da revolução sexual, não aconteceria o que acontece em Santa Catarina. Nós temos um projeto de lei lá que garante a educação sexual nas escolas para combater DST, combater abuso e combater gravidez na adolescência. As feministas são contra esse projeto. Ou Você seja, não fala é de verdade pauta que a moral sexualidade é nesse individual, sentido. Ana. Por que eu tô falando? Eu tô falando do projeto de lei. Por que as feministas são contra esse projeto de lei que limita a aula de educação sexual a combater DSTs, abuso e gravidez na adolescência? Porque a na gente precisa de verdade, a planejamento revolução familiar. sexual... Você não fala sobre isso. Mas não, Que combater as próprias gravidez na feministas- adolescência faz parte as do projeto de lei que feministas elas na segunda onda combatem. lutavam por planejamento familiar, Que é métodos controle de contraceptivos, nascimento. Os métodos grandes contraceptivos. pensadores de tudo isso daí. Você sabe que quem criou a pílula anticoncepcional foi o homem. Você sabe que ela foi criada primeiro para ser usada com homens e só foi usada para as mulheres porque fazia mal para os A homens. Você pílula sabe disso. anticoncepcional desde o início para o uso feminino. 14 fact check! Mais um fact check! Sabe? Isso Você é sabe que o patriarcal, refugo, Ana. exatamente Pô, tudo é muito que você difícil assim, defende, gente, não dá, é difícil você demais. pode desistir. Muita gente desistiu já na vida. Mas olha, tudo que você defende... Não, é porque é difícil, porque você distorce, Não, você posso, mente tudo que eu não muito, concordo cara. com você acha que é pega mentira. frases Eu acho fora que de contexto, você fez diz que eu isso minto, com acho que você que no mente. no seu primeiro livro, Não, cara. olha só a frase, vamos voltar na frase. A revolução sexual é a panagem dos homens. Fake Isso news aconteceu da em Spectrum 1917. colocaram no chat. Sim. Hein? Desculpa se eu não tô lendo o A chat. Kate Cuida do Millett chat disse, pra mim, que enquanto eu tô não cuidando do destruir o chat do patriarcado, negócio. a revolução Mas eu sexual vou vai continuar falar, favorecendo os com homens. certeza a aula de educação sexual defendida pela Ana deve ser alguma educação religiosa que promove abstinência, exatamente. Só para abuso, gravidez na adolescência e qual era o outro que ela disse? DST? IST? Tentando E o mais coisas patriarcado, sobre você acha que isso. quer proteger o 14 patriarcado. fact As pessoas check. não vão parar de transar. Mas porque ninguém tá o falando para as pessoas patriarcado pararem de transar. Existe. Ninguém Você tá Não, fazendo não uma disse isso. Eu pauta acho que as moral. pessoas têm que transar com responsabilidade para diminuir o Pois número de é, mulheres pobres que não a responsabilidade conseguem vem dos educar seus métodos filhos. contraceptivos e do planejamento familiar, que é a revolução sexual que traz. Aborto Agora,
não é tem método isso. contraceptivo válido. E eu acho que o chamando planejamento ela da de paternidade Pinóquia. responsável deve acontecer em termos Pinóquia. diferentes do teu. Eu não Mas acho que não isso deve é existir. planejamento Olha, familiar. as mulheres estão Não. sexualmente mais insatisfeitas hoje do que estavam na época que a Beth Friedan escreveu o livro dela, por exemplo. As pesquisas indicam isso. De novo, não há evidência comparável do longo prazo mostrando que as mulheres... 15 fact-check! Mas vai ter que decorar as fontes? Mas é claro, tu tá trazendo aqui no debate, como é que não? Mas assim, o ponto é esse, cara. Como Não, é mas que eu vou ter que você pesquisar a fonte. defende o Ó, o pessoal da patriarcado? equipe aqui não faz aquela pesquisa e bota lá? Bota lá, grau de satisfação sexual Tá, das mulheres como que hoje. você Evidência comparável de longo prazo! defende Bota aí, isso o é bom. patriarcado e quer criticar a revolução sexual? Porque para mim o patriarcado não é isso que você está definindo como algo que destrói tudo, que acaba com a Mas liberdade da ele é mulher. isso para na mim prática. o patriarcado, o O que casamento importa é na monogâmico vida material existem das para pessoas, uma o que tá sociedade acontecendo no dia a dia. saudável que consegue proteger as crianças. O casamento existe para proteger a prole. Não, vocês podem estar rindo aqui ao redor, mas a própria Mary Wollstonecraft, você sabe que ela se casou, não se casou? Eu E sou ela era contra o casada, casamento. eu sou Pois é, casada. por que você se casou? Provavelmente para obter alguma proteção legal e alguma segurança para os seus Eu me filhos, casei não é? porque eu amo. Eu me casei porque eu quis, porque eu amo. Mas você- Ana. Eu tô há 6 anos casada. Ué, você se casou porque eu tô você ama. esperando A um única filho. pessoa que você ama é seu marido. Não. Então por que você não se casa com outras pessoas que você ama também? Porque eu quis me casar com ele. Exatamente, porque o casamento não é só sobre amor. O casamento é sobre a proteção da Meu prole. Deus O do ca- céu, Gente, risada não é É sobre a proteção da poli! argumento. O Da motivo polis? pelo qual nós nos casamos não a é gente só casa por amor. porque a gente ama. Não, Ana. mas dá pra viver amando sem não, casar. Então você, Deve ter você muita é gente a aqui favor que das também não pessoas tá casado. se casarem simplesmente por um processo Não. financeiro? É Não faz bom e sentido. conveniente que as mulheres se casem com quem elas amam. Mas o dispositivo do casamento monogâmico surgiu para a proteção da prole, para que se pudesse identificar quem é o pai daquelas crianças que ele tivesse a obrigação de sustentá-la. Tanto isso é verdade que quando a revolução sexual se tornou Não, um não o hábito, casamento, se tornou comum, o como nós vemos matrimônio. hoje, a revolução sexual está em Que não pleno é a curso, mesma coisa as que mulheres casamento. se tornaram mais Assim mães como a solteiras. destruição do Pausa. patriarcado. Seu nome. Camila, já falei com Mas você não hoje, foi, né? né? Ele ainda não foi, ele não foi em nenhuma. Mas é agora que ele Oi, vai. querido, como é seu nome? Deputada Leonardo, Oi, Leonardo, tudo bem? tudo bom? Sou advogado, sou um homem jovem, heterossexual, cristão. E, De então, esquerda ou não? De esquerda. Graças a Deus. Esse é o Graças- conceito de usar o nome de Deus em vão agora. Graças a Deus. Mas veja, vamos lá, Ana, primeiro, assim, eu não defendo a quebra de tabu sobre pedofilia, muito menos nem sobre incesto, até porque eu fui prado aos 6, 7 Direito, a anos de fonte da idade, cabeça. no ambiente escolar. E desde então, desde que eu me formei ano passado, eu advogo na defesa dos direitos da criança e dos adolescentes. Sou membro da comissão de Eu já não sabia defesa dessa história, dos foi muito direitos- legal de ver. direitos das crianças e adolescentes aqui do estado de São Paulo. Coisa bizarra. E também lidero um movimento de combate à exploração sexual infantil. Então, toda essa pecha comigo, pode colar com outras pessoas, mas comigo não cola. Mas então você luta contra a pedofilia. Luto. Você sabe que tem muito fundamento para pedofilia na literatura feminista, né? Veja, vamos... Você nega que existe ou não? Veja, eu nego Não que existe, então. Não existe, até porque, Nem Simone de primeiro, Beauvoir, nem Kate Millett, nem Alfred Kinsey, ninguém... primeiro ponto, existem várias vertentes feministas. Tá, mas existe E essa aí, vertente Ana, ou mas não? deixa eu fazer uma pergunta pra você. Em relação à revolução sexual, quando você diz que beneficia os homens, você diz em que sentido? No sentido de que os homens agora transam mais? Porque, veja, se a questão é essa, porque se a questão é essa, de pré-revolução sexual e pós-revolução sexual, a linha em que os homens, Mas eu de não atividade sexual dos homens, é literalmente a mesma. Sim, eu acho inclusive... Aumentou das mulheres. E veja, inclusive depois dos anos 2010, a minha geração, de homens com menos de 30 anos de idade, é a geração que menos transa Sim, mas em 40 mas anos. eu não disse que... Mas veja Veja, bem, então, mas eu não disse a isso, minha- eu não disse que os homens estão transando mais. Eu Então, só veja, disse que aqueles que estão transando estão obtendo benefícios sem responsabilidades. Você hoje 16 você é um vai, dorme fact-check com a contra conhece uma mulher ela, no é um Tinder, fact-check dorme com contra essa ela, mulher, ela 16 fact-check. a vida, ela vai lá e tenta te chantagear a fazer um aborto, não consegue fazer um aborto, você já nasce uma criança sem pai, você não assume a responsabilidade e o ônus fica pra quem? Para a mulher em primeiro lugar e em segundo lugar para a criança que vai crescer sem pai. Então, quem é que está se beneficiando mais da possibilidade de fazer sexo indiscriminadamente sem nenhuma responsabilidade? Não podem ser as mulheres porque elas pagam um preço social mais alto. Ana, vamos lá, eu também trabalho com casos de mães de homens que não pagam pensão. O número Terrível aumentou isso. brutalmente, esses homens estão se beneficiando, eles estão transando, não E não estão estão sequer pagando R$500 de Então pensão. você concorda comigo? A revolução sexual está favorecendo um monte de homens que eles têm filhos, não arcam com as Transar nem consequências, não sempre cuidam é. desses filhos Mas veja, e fazem sexo livremente. tá muito pior para as mulheres. Tava ouvindo no carro e parei Por pra isso que eu chamar tô- de eu acho chato. que é- mas aí Tá você tá muito- concordando comigo. não, É pior tô para as concordando no mulheres exercício que da para os homens sexualidade. É esse muito critério. melhor. Gente, é muito vai acabar melhor meu para os drink homens daqui a e para as pouco, eu vou mulheres ter que fazer mais exercerem a sexualidade, um. uma vez que agora as Não, pessoas não, podem quando acabar o exercer a drink sexualidade chega. A sexual. satisfação Não, sexual você não vai cabe ver se a gente cerveja tá daí. pensando, Podem sabe disso? exercer. Uma sociedade Não, hipersexualizada não é já sinônimo um de sociedades sexualmente felizes. Não, As mas pessoas não veja. estão tão satisfeitas quanto vai beber elas bastante Nós praticam nem Vai sexo. chegar. chegamos, nós nem chegamos na Berenice Bento ainda. Não. O rol das liberdades Não é envolve o também a sexualidade. O rol das liberdades envolve a Gente, quando sexualidade. tiver a Mas Berenice eu concordo Bento, também. Mas eu não disse vamos que ler deve o ser QR proibido, Code eu tô falando que a juntos? revolução Faz, sexual- os homens sempre fizeram. Seu nome mesmo? Leonardo. Leonardo, mas eu não disse que a revolução sexual, que as pessoas têm que ser proibidas de fazer sexo ou coisa assim. Eu disse que a liberalização, a libertinagem sexual
serve mais aos interesses masculinos que Mas femininos. tirando essa situação catastrófica que você ensinou, quais são os outros? Não, mas essa é a situação mais quais são os catastrófica. outros? Visto que, neste momento, é a geração em 40 anos que os Deixa homens menos o número transam, de inclusive ambulantes que os homens escapa. frustrados, virgens, Horrível. red pill, Red né? pill, incel, Enfim, etc. e que resolvem atacar mulheres. Eu também sou contra Então, isso, eu absurdo. quero entender de maneira objetiva, tirando esse evento catastrófico e tal, em que circunstâncias outras que isso, de fato, Veja, aparece? Você perguntou quais são as consequências graves? Veja bem, o sexo tem duas consequências, uma natural e uma psicológica. Nós não estamos falando da psicológica, se a mulher está mais feliz, não estamos falando disso. Estamos falando da consequência natural do sexo, que são os filhos. A consequência direta do sexo é filhos. Você pode criar barreiras anticoncepcionais que são falhas, etc, etc. O problema é que quanto mais libertinagem sexual está havendo, mais as mulheres estão pagando um preço alto e os homens não. Os homens podem estar relativamente frustrados sexualmente por ter menos parceiros, porque 20% dos homens dormem com 80% das mulheres, sei lá. Pode até acontecer isso. Mas o ponto é, as nossas mulheres hoje, por exemplo, as mulheres negras são 90% das mães solteiras dos últimos 10 anos. 64% das mães solteiras negras estão abaixo da linha Nossa, de tá pobreza. errado também Se isso. elas tivessem um cônjuge, Mostra que 90% aumento do número de mães solo na última década entre mulheres negras, o que é diferente de dizer que eles somam 90% no total. 17. que não as abandonasse, tampouco as agredisse. Um bom marido, isso não acontece. Enfim. Ai, que pena. Minha quinta afirmação é: as feministas atuais. Já tá na quinta? Já tá no gaysismo. Caralho! Então tá, deixa eu parar aqui. Último e depois tem a rodada afirmam, extra. Confessam que usam a figura e o símbolo da mulher para defender uma agenda gaysista, teoria queer e woke. Teoria queer! Esteja rindo aqui e estava rindo no intervalo também, dizendo que agenda é essa, eu não recebi essa agenda. O termo agenda na política, em ciência política, significa um cronograma de ações. Também não fui eu que recebi. inventei essa expressão. A feminista Berenice Bento, que é uma feminista brasileira, que a Isa, inclusive, citou, é uma feminista muito importante no movimento feminista hoje, é uma das pensadoras mais relevantes para construir o pensamento feminista no Brasil. Em 2016, em um seminário de teoria queer, ela disse literalmente o seguinte: nós sabemos que não existe mulher, mas nós, do movimento feminista, usamos o símbolo mulher para avançar com uma agenda, a agenda gaysista. Essas são as palavras dela. Toma! Fact check na bunda! A pesquisadora Berenice Bento não cita o termo gaysismo ou agenda gaysista em uma fala no seminário queer. O vídeo que... Ó, 18 fact check. Nem precisou debater. Ela mesma se enterrou. Vamos ver quem vão fazer aqui, ó. Vamos ver o QR Code. Vamos ver o QR Code. Não é nós. Não sei, vamos ver. Não, é o seminário, não é? Seminário queer, é seminário queer. Não existe mulher, isso aí. Toma! Como, por exemplo, a aprovação do casamento gay, entre outras pautas. A mesma feminista, Berenice Bento, também afirma neste vídeo disponível aí no YouTube, em 2016, que o essencialismo estratégico é parte da agenda feminista dela. Ou seja, essencialismo estratégico. Berenice, neste mesmo vídeo, não declara que o essencialismo estratégico faz parte da sua agenda feminista. Ai, 19, fact check! 19, fact check! Come um chocolatinho aí. Como é que pode? Hã? Come um chocolatinho aí pra meter um açúcar nesse. Mas tem bastante açúcar já. Caralho, mano. Acredita que existe uma mulher a ser defendida, mas estrategicamente finge falar de uma mulher para poder avançar com essas Nossa, pautas a cara. serviço de outros interesses que não legitimamente os interesses femininos. Eu acho que ninguém nunca na história tomou tanto fact check por segundo. O movimento feminista, que tem fêmino no nome, deveria defender o feminino, mas não defende. Além disso, nós vimos que na Colômbia, recentemente, uma pessoa trans assumiu o Ministério dos Direitos da Mulher, e no Brasil, a vice-presidente da Comissão de Direitos das Mulheres também é uma pessoa trans, ou seja, 2 homens que decidem o que as mulheres querem para si. Vem lá, agora! É agora a hora! Rebeca. Vamos brilhar! Então, Ana, primeiro a título de informação, não se usa, eu te ouvi falar DST e não se usa mais esse termo. Se usa IST, porque são infecções sexualmente transmissíveis. Usar DST é uma coisa que... Eu uso GLS também, porque eu sei que você não pode mandar na linguagem que eu adoto, né? Mas eu posso te dar uma dica aqui Pode de dar uma amiga dica. e te dizer que tá errado, né? A dica você pode dar. Não, errado do seu ponto de vista, né? Você não, Não, pode chegar é- aqui e dizer tem que ser LGBT e não pode ser GLS. Bom, IST não é ponto de vista, porque você pode contrair uma IST e não manifestar nenhum sintoma de doença. Então não é uma DST. Mas é por uma... que a gente tá falando de DST?
Não só porque você falou DST e eu quis te dar me dá uma dica, essa tá bom. informação, Tá bom. mas tá tudo A certo. mudança reflete o entendimento. Mais um 20, né? Já é o 20º fact-check, né? Conversar sobre teoria queer. Mas acho que a primeira coisa que eu queria muito saber, que eu fiquei muito curioso, eu quero saber o que é a definição de gaysismo. Bom, a Berenice Bento usou essa expressão, ela é uma feminista bem consagrada no Brasil. A professora e pesquisadora Berenice Bento não utiliza a expressão gaysismo em suas publicações. Para ler o trabalho da pesquisadora, acesse o QR Code ao lado. Recentemente, após a postagem de um corte desta mesma cena nas redes sociais do canal Spectrum, a pesquisadora Berenice Bento concedeu uma entrevista ao canal Miss e Maria, onde reiterou que esta expressão não é utilizada em suas produções acadêmicas. O vídeo da entrevista encontra-se no QR Code ao lado! Toma! Jogada de mestre. Como é que o Raluca falava? Seria isso uma É a defesa da pauta, jogada de que mestre? vocês chamam de pauta LGBT. Mas a gente resume chamando gaysismo. Porque Porque, eu não assim, conhecia de verdade. assim, ó, Mas eu sou gaysista, agora eu descobri. Não tem problema. Eu Achei sei. o máximo. Assim, ó, eu entendo que a comunidade queer quer controlar até as palavras que a gente usa. É por isso que eu prefiro escolher eu mesma as palavras que eu vou usar e não deixar um movimento ideológico me dizer qual a linguagem que eu vou adotar. É, Só mas isso. daí pode ofender. Ah, né? mas aí não é problema meu. Bom, tudo bem, tudo bem. Se é do teu interesse ofender a comunidade... Não, não tá é bom. do meu interesse. O meu interesse Não, é que mas o eu tô meu dizendo direito de que usar a ofende. linguagem adequada para os meus pontos de vista seja preservado. Se você acha que gaysista é ruim, é uma pena, lamento. Ah, não é. mas aí é o meu direito também de olhar pra ti e chamar de feia. Mas tu tem esse direito. Mas eu não quero ofender Mas outra tu pessoa. pode, se tu quiser, tá tudo bem. Tá, Se a tudo pessoa, bem. se você não puder Então- ofender ninguém, nenhuma verdade poderá ser dita. Porque quando você fala uma verdade, todos os que estão mentindo se ofendem. É necessário ter o direito de falar, inclusive, ofensas, desde que não sejam raciais, desde que não incitem o ódio. Então, Perfeitamente. tá, tudo bem. Vamos pra teoria queer, então. Tá. Porque, bom, é um termo inglês, mas não é exatamente queer, é queer. Sei lá. Que é o, Eu já vi som, as duas mas vertentes, enfim, são coisas em inglês, a gente tem que traduzir, fica meio estranho, tá tudo certo. Não tem problema não saber como se pronuncia. Tem problema sim, Queer. Rebeca, tem problema. Agora você tá me dizendo que é queer. Queer. Tá. Eu adoro que a Linda Quebrada fala que o queer, o queer, é o cu que vai. Eu já vi esse vídeo, pelo amor. Não usa como referência, é uma vergonha grande para o movimento. Não pra mim, eu amo a Linda Queer. Quebrada. Ó, teoria queer, vamos lá. Teoria queer é uma teoria crítica que propõe uma Desculpa, Rebeca, acho que eu reflexão subi pra sobre ti. as normas de gênero e sexualidade. É uma teoria crítica, ela não é uma teoria compulsória. Eu não consigo entender como que a teoria queer, que é só uma proposta de reflexão sobre gênero e sexualidade pra gente enxergar gênero e sexualidade de uma forma mais diversa, mais interseccional. Eu não consigo entender como que ela chega na extrema-direita com o LGBT quer transformar o gênero das crianças. Ou, como eu já vi gente falando, a Globo troca o O gênero das motivo, crianças. provavelmente, das pessoas de direita dizerem é que Não bebi no a 21, comunidade desculpa. gaysista quer influenciar as crianças dos outros é a presença constante do movimento Eu tô tentando GLS poupar, porque nas ainda tem- universidades, nas escolas, querendo impor a sua teoria. Tem que eu achei a muito Isa monstruosa. chamando ela de É uma mentirosa teoria de tantas outras, existe um na milhão de rodada todo mundo, extra. querendo impor a sua teoria. Tem um vídeo muito famoso na internet onde de um que a gente drag impõe queen. essa Tem teoria? você vai lembrar desse vídeo, tem um vídeo muito famoso de uma drag queen que olha pra câmera e disse: "Viu, família brasileira? Toma, família brasileira". Mas isso e é um ela deboche, ela tá Pois é, mas rindo. mas escuta aqui, a Debocham escola tanto pública da é a gente, extensão da família. Eu virar e debochar também Não, da você não extrema pode direita, da família debochar. Você tradicional, não do pode cara- debochar da família tradicional usando uma Pausa. escola Ué, pública. tu não pode debochar da família tradicional. Ué, Não entendi. quando se falam verdades, os mentirosos se ofendem, não era isso? Oh, meu Deus. Olha que sacanagem. Isso é transfobia de vocês. Bonitinho, respeitoso. Oi, querida, seu nome? Marina? Isso. Oi, Marina. Eu vou fazer uma pontuação que serve até para o anterior, assim. O movimento Olhei a feminista, rodada ele é essa, muito desculpa. heterogêneo, né? A gente falar as feministas embarca uma diversidade tão imensa de pontos de vista. Então vamos definir o feminismo pra gente poder falar dele? Define pra você. Eu sei que existe feminismo marxista, interseccional, feminismo negro, tudo bem. Mas se todos eles adotam o nome feminismo, é porque eles têm algo em comum. A gente tem os cristãos de várias vertentes também, batista, assembleiano, mas eles adotam uma vertente. Que é, todo cristão acredita Sim. que Cristo é filho de A Deus. libertação das mulheres, Ótimo. a dominação O pessoal tá masculina. bravo com os fact-check. O pessoal tá bravo com o fact-check. Enfim, a gente pode entrar nessa Então seara será que a gente toda. podia escolher qual é a definição de feminismo que todo mundo aceita? Não tem como, porque do mesmo jeito que tem cristão católico, que tem cristão... Mas que todos tem cristão concordam laico. Ela vai ficar muito puta A quando ver que foi o nosso libertação vídeo que das foi pro mulheres, fact-check. Ela vai ficar muito puta. Que existe, seja por meio da igualdade... Nossa, seja por meio nossa, ela deve estar espumando, ela deve estar espumando, cara. Agora, existe uma divergência dentro do próprio movimento na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, em relação, inclusive, às diversas pautas sobre sexualidade e até mesmo a revolução sexual. Existe realmente... Você é feminista queer ou feminista radical? Eu sou ecofeminista.
Então, nessa... Cara dela. Mas eu entendi. O que é Você feminista? defende o ponto de vista de que o feminismo tem que defender as mulheres Feminista- biológicas ou você adere a... Slash, eu tô bebendo só quando Não, tem então, fact-check aí eu vou contra te a Ana. trazer 21 até exatamente agora. os Eu tô pontos. quase, Existem eu tô quase feministas que bêbado. renegam o transativismo, né? Exatamente. Então, a gente teve um livro... Bom, a Isabela Cepa é um excelente exemplo de feminista, e ela é feminista. Não estou aqui dizendo se está certo, se está errado, se é isso, se é aquilo, né? Eu estou dizendo sobre a diversidade de pensamento dentro de um mesmo movimento. A Isabela Cepa é aquela que foi perseguida por chamar a Erika Hilton de homem. Exato. A maior parte do movimento feminista a defendeu ou não? Não. Então, Não a o meu defendeu. argumento, o meu ponto nesse debate é: as feministas admitem que usam a mulher para avançar a pauta gaysista. Ou seja, usam o assunto mulher, mas então, no fim. Não, acho que não. Aí a gente tem uma divergência É verdade, de se tiver 22 pensamento fact-check, em vai A Origem da ser- Política Queer, da Sheila Jeffries, um livro que foi Vai ser bom. recém-publicado. Ela, inclusive, vai trazer a pauta da revolução sexual, a pauta das dissidências dentro do próprio movimento de libertação gay, antes da gente ter o LGBT, a gente chamava de movimento de libertação gay. As diversas dissidências que acontecem dentro do próprio movimento. Inclusive, homens gays divergindo sobre o que seria uma política realmente efetiva, ou revolucionária, ou de transformação da política sexual vigente, né? Certo, a gente pode voltar para essa afirmação. As feministas de hoje admitem que usam a figura da mulher, mas na verdade trabalham para a pauta gaysista. Essa afirmação é falsa. Ela é parcialmente falsa, porque Pode você me explicar tem... em que sentido ela é falsa? Em que sentido ela é falsa? Porque você tem um debate amplo, inclusive de feministas. Mandei no entre grupo da si. família Então, se o você corte fosse dela. corrigir a minha frase, você diria então que a maioria das Pra feministas dar na usam cara da a minha mulher irmã. para gay, Não. mas uma minoria não usa. Eu diria que o feminismo é hegemônico. O que a gente vê, Mainstream, o feminismo é de mainstream, hegemônico. exatamente. Esse daí está trabalhando hoje Aí em dia ele para a pode pauta ser gay. liberal, Você ele concorda pode comigo, ser então? o que- O feminismo hegemônico, midiático, está trabalhando para a pauta gay, Ele e não para as perdeu a mulheres. centralidade Perfeito, ótimo. das mulheres. É isso aí. Porque na origem da política queer, inclusive a Sheila Jeffries vai mostrar o porquê. Justamente porque a gente vive uma cultura onde o homem ele tem um poder imenso de pegar qualquer tipo de transformação Pausa. e... Eu acho que esse aqui vai bater 1 milhão rapidinho, hein? Ô, tava muito legal, Marina. Vai bater 1 milhão A Marina rapidinho. concordou comigo. Vem aqui do meu lado, Marina. De novo, River! Meu Deus, River! Não, mas é aí. Eles já tinham Gente, meu Deus do mostrado céu. antes. Ah, tá, é o de antes? Bom, meu nome é Lígia, eu sou Caiu pra nada. uma mulher O feminista, River machucou eu a perna ali, tá, galera? Ele tá com o corte na perna até hoje. sou arte educadora, então eu sou professora, eu trabalho em escolas. Também sou uma mulher sáfica, sou uma mulher bissexual. Mulher o quê? Uma mulher sáfica, uma mulher que gosta de outras mulheres. Sou uma mulher bissexual. Por que sáfica? A gente usa esse termo porque muitas vezes o termo lésbico exclui as mulheres bissexuais, que também são mulheres que gostam de mulheres. Então, muitas vezes a gente acaba Então, fica ligado. usando esse termo. O que acontece? Eu sou Foi educadora. aquela ali que concordou com a Ana, outra? Não, tem a outra. Eu dou aula de artes, de teatro e de musicalização, e eu dou aula num colégio cristão, inclusive. Nesse colégio, Católico ou protestante? católico. Inclusive, nesse colégio, a gente fala muito sobre a pauta LGBT. Nesse colégio, a gente fala sobre No isso. colégio católico você fala sobre essa pauta? Com as crianças ou entre os professores? Os dois, a gente tem uma apostila onde a gente aprende sobre todos esses termos para que a gente possa tratar as pessoas com respeito e com educação. Mas considerando que é um colégio confessional, você trata isso do ponto de vista da confissão católica, do catecismo, que A ensina gente- que a homossexualidade é pecado. É isso que você fala? A gente trata nesse colégio sobre respeitar as outras pessoas acima de tudo. Ótimo. E Tudo a bem, gente respeito é universal. A gente fala sobre respeito. E Respeito a gente universal, não aham. usa em Aham. momento nenhum essas coisas do jeito que Diz você ela fala, depois de pegar e expor o nome da pessoa, né? que é de impor uma ideologia de Então, gênero. você é uma professora ética, mas você sabe... Ai, infelizmente o River postou hoje que descobriu que tá com lupus. Meu Deus! Que horror, Isso é River. incomum, né? A maior parte dos professores quer impor a sua concepção. Inclusive, em 2006, a revista Veja fez uma pesquisa com os professores e perguntou para eles o que eles achavam ser a sua função e eles disseram, na maioria, mais de 80%, que se consideravam agentes de transformação social. Então, Nós professor, Gente, ano que vem vai ser eu no lado esquerdo aqui, tá? Se preparem. Transformação social. Então você não está na sala de aula para ensinar a matéria para a qual foi contratado, mas sim para impor a ideologia que você acha ser a Olha, mais benéfica, né? Eu estudo principalmente a pedagogia do Paulo Freire. A pedagogia do Paulo Freire, e eu também estudo a pedagogia do teatro do oprimido, de um estudioso chamado Augusto Boal. Te ajudou a escrever algumas músicas com Com o Chico Buarque. Exatamente. O que a gente Meu faz? Deus, Ana, a chega gente perto trabalha exatamente sobre o ser humano. Quando a gente fala que o professor é um transformador da sociedade, a gente não está falando, o professor está ensinando coisa além da matéria. Não, os A alunos... sua matéria é transformação social, o nome da matéria? Eu acabei de falar que os A sua professores não matéria é estão sobre fazendo... o quê? Arte? Você tem que ensinar Quando a arte? gente fala sobre arte, a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre E daí história, a você gente fala impõe sobre sua sociedade. Você impõe as suas concepções. Não. A gente não impõe a nossa concepção. A gente fala sobre Faz propaganda dela. ampliar o repertório dos alunos. Então, a gente mostra diversas coisas que existem na sociedade. Até aí tudo bem.
para que o aluno desenvolva um senso crítico e um mas será senso que o pai- social Mas como escola um Rede do todo. Brasil Paralelo na nossa live. Graça mandou Eu trabalho hoje, R$5. principalmente em escolas sociais, mas eu fazia Feminismo é um movimento para acabar com sexismo, exploração sexista e opressão. BOX. Obrigado, desgraça. Valeu, Tem desgraça. particular e sociais. confessional, a Bota escola. desgraça aí É um no colégio ponto. particular. Só uma escola particular Eu e não sei confessional. quem é Você não acha que desgraça, o pai mas que pode ser matricula o pessoas filho na escola diferentes. católica quer que ele receba uma educação católica? Os pais têm acesso ao tipo de educação que os filhos têm. isso Quando o pai matricula um filho no colégio, ele sabe qual que é o E tipo você de sabe educação que que o filho vai eticamente ter. você tem que respeitar a cosmovisão A gente católica. respeita, mas a gente respeita. Eu já li a Bíblia inteira, eu estudei no colégio católico. Eu não sou cristã, Toma! mas eu li a Bíblia inteira mais de Ótimo, uma vez. então você está sendo ética no seu trabalho. Você não está impondo nem tentando Mas, manipular em mas a favor gente da não tua tá ideologia. impondo. Ótimo, então tá tudo A bem. gente não está tudo impondo. bem. O que a gente faz é fazer uma ampliação de repertório com os alunos, para que eles desenvolvam um senso crítico. Só que pra gente fazer uma ampliação de repertório, a gente não pode mostrar pra ele só o que ele já vê em casa. Porque senão então aí você a ensina gente... pra ele algo diferente Pô, do tô que pra ele aprende em esfriar. casa. A gente ensina Sim, pra ele por coisas favor. que existem Ah, tá. no mundo. A partir do momento Por que a exemplo, gente... como é que você Estranho que tava, explica pra ele? ficando frio aqui do nada. Professora, homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher? Você dá a resposta do catecismo ou a sua opinião? A gente dá a resposta que é direito exercido. A gente fala que você E se sim... o aluno perguntar, professor, é pecado homem casar com homem? É um colégio confessional católico particular. Eu paguei pro meu filho receber educação católica. O que você responde? Professor, é pecado? O que o catecismo diz? Você responde essa pergunta? A gente responde que... que Jesus sempre falava que a gente deve respeitar os direitos humanos, Mas que a a gente pergunta é deve... sobre casamento. Mas a partir do momento que a gente fala de uma educação cristã, a gente tá falando de Jesus. Jesus defende o casamento gay? Jesus defende que as pessoas... Jesus falou sobre casamento uma vez quando ele disse um homem e uma mulher. Ai, meu Deus do céu, Não, cara. não, Isso que é o foda, tá ligado? Porque daí eu não podia falar mais. Ele falou sobre casamento. Mas Jesus Casamento fala só sobre respeito, que a gente tem que amar as pessoas independente de como elas são. Sim, mas o mesmo, a partir do mesma momento... Bíblia que apresenta esse Jesus também fala sobre a condenação. E você está Então, trabalhando mas num eu tenho colégio como- católico, você não Mas- pode ensinar algo avesso à confissão católica. Você entende Essa que mina se foi você muito mal, desculpa, você é, muito mal. você é gay, você é lésbica, sei lá. Você matricula seu filho num colégio marxista. Nossa, ela é muito escrota. Então você querer que ele recebesse uma aula de catequese? Eu quero que o meu filho tenha. A próxima você vem. Então, Ana, Eu acho que foi agora que ela falou, não foi? Não, foi a Talvez. primeira? Não sei, amor. complexo, né? Você teve uma centena de falas transfóbicas, trocou pronome. Tu? Acho que eu sou... Quem que eu troquei pronome? Não, você disse que a Erika Hill usou A pronome. Erika é homem. Usou pronome masculino com Biológico. Enfim, perfeito. Biologicamente, homem nem existe, mas enfim. A pergunta fundamental é É depois disso aí. Foi aí nesse momento aí. Nesse aí que ela falou o Que nome. ela disse que tu é homem biológico. a gente começa a partir dela e a gente vai desenhando a partir daí, fechou? A pergunta fundamental é se o movimento feminista Se usa... vendeu para a pauta gay e parou de defender as mulheres. E eu acho que, assim, fundamentalmente, o movimento feminista não é um alien, ele fala sobre pessoas. Mulheres têm sexualidade. Existem mulheres trans, existem mulheres lésbicas, existem mulheres bissexuais. Então, a pauta LGBT e a pauta feminista se Não, mas dizer interlaçam. que existe- Gente, quem não é inscrito aí no canal, se inscreve, né? Estamos quase batendo 50 mil. Bora lá bater esses 50 mil, por favor. É uma concepção ideológica. As pessoas podem ter pera lá, opiniões Ana. diferentes. Não, tá baixo. Você Eu tinha tenho um outro direito nome de legal, batismo. eu tenho E direito eu legal não tô ao chamando meu o seu nome, nome. que é Amanda. Exatamente, Perfeitamente. Mas eu também tenho direito legal de expressar minha opinião. E dizer que Exatamente. por mais que você adote uma performance, faça uma cirurgia, Legal. ou adote um nome no seu documento, que é Perfeito. um Tá bom, um Ana. consenso social, eu ainda posso dizer que você é um homem biológico. É legal, mas aí a gente vai partir de E outras você dizer que você, uma Vamos mulher trans é desenhar. uma mulher e ponto final é uma concepção ideológica. Tá bom, Eu Ana. posso ter Tá bom, concepções Ana. diferentes. Homem e mulher é uma concepção totalmente ideológica Essa que é sua- surge... é sua visão. Não, não é minha visão. É história. Cientificamente surge, existe surge uma a partir da definição pra homem e colonização outra das pra mulher. Américas, Ana. Não sempre existiu homem. A Isabelle fez um stories dizendo assim, deixa eu ver aqui. Eu, Ana Campanhola e Leonardo Grandini, uma das pessoas que mais ironizaram a morte do Olavo de Carvalho, mas ela disse que não deixaria. As aldeias indígenas de qualquer território entendiam como gênero de 3 a 5 tipos de performance de gênero. Países que não foram diretamente colonizados pela Europa entendem outros tipos de fenômenos de identidade de gênero. A biologia não é cisgênera, Ana. A biologia produz uma série de cromossomos. A biologia Ana, reconhece como norma fatores macho e fêmea em fundamentais, variações, como hormonais, intersexo, hermafrodita. Mas é características justamente por sexuais serem variações que primárias não ou são consideradas secundárias não são dadas a partir de cromossomos. Maria ali, ó. Tu ali, ó. Você tá Ou me a- dizendo não que somente de cromossomo ou de hormônio. Fica difícil definir, porque o feminismo diz que combate a heteronormatividade, você tá me dizendo que não existe heteronormatividade? Eu não tô dizendo de heteronormatividade. Então existe Eu tô heteronormatividade? falando- Então o que eu é a estou norma falando que heterossexual? Homem Morrendo por dentro. e mulher como a única Definição possibilidade biológica. surge a partir da colonização das Américas. Não, não. As outras Se você sociedades de olhar outros os- períodos se e você as que olhar o não livro dos foram mortos do diretamente Egito, se você olhar a colonizadas, Epopeia de Gilgamesh, tem referência a homem e mulher, existem essas claramente. pessoas até hoje. Olha as Mas ígeras ninguém na tá dizendo que Índia. você não existe. Olha as pessoas Eu não estou indígenas do dizendo que nosso você não existe. continente. Eu não tô dizendo que você não Que existe. Eu estou raiva! dizendo que você é um homem Eu biológico. não sou um homem biológico porque essa definição sequer existe. Como que não? Se você pegar um livro Tá. de biologia básica, Então vamos debater até biologia 1950 básica. existia Quantos essa definição. cromossomos existem e quais são fundamentais para
características primárias e secundárias sexuais? Existe o cromossomo XY e as suas quantas variações em variações anomalias. existem? Em anomalias. Sim, síndromes, anomalias, transtornos não podem ser Perfeito. E classificados como quais norma. deles criam Se a características primárias e secundárias sexuais? Toma! O Y e o X, quando se unem, descarregam os hormônios que farão com que o feto desenvolva Perfeito. o aparelho reprodutivo masculino ou feminino. O ponto, se for XX... Primeiramente, pessoas intersexuais existem. Sim, eu tenho um amigo intersexual. Da Perfeito. infância, XXY. Eu não tô dizendo que pessoas não existem, Homem e só que mulher isso é não são variação da norma. características Eu não posso aplicar Primeiro, a pessoas porque a que não natureza têm um não é reprodução transtorno da e uma espécie, disforia. Ana. Nossa, o mesmo ela tratamento macetou, que hein? eu A posso oferecer a uma natureza pessoa com encontra disforia centenas de ou formas de se intersexual. reproduzir. A forma Toma. sexuada de reprodução é uma A característica nossa do nosso grupo na espécie. a nossa espécie é uma espécie de reprodução sexuada, sim ou não? Porque essa é a forma que a natureza Porque encontrou, a reprodução se dá pela utilizando menos diferenciação do energia. gameta masculino Não, ela e foi muito bem, feminino, ela foi muito Não bem. existe dessa gameta maneira. feminino e masculino. Não, ela Masculino é mente que um entende de conceito biologia, mas social. só pra quando interessa ela, né? Quando não interessa ela, descarta a biologia, gente. Como é que não existe homem biológico? As vídeos porque que só tá fazendo pra Você nós. só pode ser uma mulher trans porque antes você era um homem português biológico. Como é que você vai ser Tá uma com mulher trans se frio? você fosse uma mulher biológica? Ah, bota uma coberta. O que quer dizer uma mulher trans? Não é isso Uma que tu disse mulher pra mim? trans é que significa que dentro dessa Eu sociedade... tô dentro da temperatura a gente ideal, tu tá com identifica casaco. um gênero Pausa. oposto ao nosso... O oposto ao quê? O de nascimento, que era o quê? O Exatamente. masculino. Mas o gênero de nascimento é uma construção... Só fazer mais um stories aqui. Gente, Não, é biologia básica, meu Deus. O que varia da 21. norma não é o fim da norma. 21 fact checks. Um do Miss e Maria, hein? Engole essa, Ana! Olha, ó, a próxima vamos deixar ela porque ela nem consegue chegar correndo aqui. Vamos combinar? Bom, Ana, voltei aqui agora para falar com você um pouco sobre esse assunto e eu queria enfatizar ainda. Agora vocês vão passar raiva e não vai ser com a Ana, galera. Se preparem. O tema de que existem muitas formas diferentes dentro do feminismo de ver as questões sexuais e de gênero, né? Eu não sei se você é familiarizada com a diferença de conceitual de sexo e gênero. Sim. Né? Sexo é um Sexo, dado gênero, orientação biológico, sexual. natural, imutável. Acho que a gente vai Existe, concordar pelo nisso. menos, A gente que vai a outra concordar debatedora nisso. diz que não. Agora, gênero são os papéis que são colocados em cima dos nossos sexos. Sim, a teoria de gênero diz que você pode performar o gênero que você quiser, mas é uma teoria que eu surgiu em 1960. vou fazer um ponto de crítica à teoria queer pela via da esquerda. Eu sou feminista. você é feminista tradicional, é radical. Não, eu sou da esquerda radical e existem muitas pessoas hoje marxistas debatendo a crítica à teoria queer pela uma via da esquerda. Certo, pensando perfeito. metodologicamente Perfeito. os erros dessa teoria. E isso não tem nada a ver com ser contra a homossexualidade, com ser como as pessoas serem quem quiser, amar quem quiser, vestir da forma que quiser. Eu sou uma pessoa que faz parte do movimento LGBT. B não é de Beyoncé, tá, gente? Então, é bem importante. Revelação. E existem muitas formas diferentes de se ver, né? E você concorda que o gênero existe? Não, a teoria de gênero ou a perspectiva de gênero foi uma invenção, né? Um grupo Não, na verdade é uma... inventou Não, na verdade não, Ana. Bom, mas essa que é a nossa divergência. Então, mas eu acho o gênero que... sempre existiu a palavra gênero para se referir ao gênero das palavras. Quem tem gênero é coisa, quem tem sexo é pessoa. A análise de gênero, ela vem a partir da materialidade. Não é como se a gente inventasse gênero e colocasse conceitos. A gente analisa a sociedade, como ela funciona materialmente. Então, os corpos nasce uma criança com... Não sei se pode falar, mas nasce uma criança com xereca, nasce uma criança com pau. Aí os pais vão falar, essa menina, por causa de nascer com esse corpo, vai ter que se conformar, se comportar desse jeito, se vestir desse jeito. Isso são papéis sexuais do patriarcado. Se um homem biológico está num corpo homem saudável, biológico é um termo... Eu também acho péssimo, só homem É porque ou é pessoa do sexo masculino ou é homem, são coisas diferentes. O homem biológico é errado metodologicamente falando. O homem nasce... Eu também acho, mas é um Sabe o que é engraçado? Porque assim, ó, a gente ali, todo mundo, tá batendo pau a pau com a Ana e fazendo a Ana mentir pra caralho. Na Carol Sardá não vai ser assim. Vai ser só eles falando um monte de bosta. E ela refutando eles miseravelmente. Não, por mim é homem, acabou. É homem ou mulher. E aí só tem os intersexos, hermafroditas, etc. O homem nasceu homem e tem um corpo saudável. Se ele apresentar disforia de gênero, ele poderá receber um tratamento físico ou psicológico. O criador desse termo, um dos grandes propulsores dessa temática, você conhece, eu tenho certeza que você sabe, o Dr. John Diamond. Já conhece ele? Já ouviu falar? Não conheço. O Dr. John Money? Não. O Dr. John Money é aquele que fez o Dr. John Diamond desvelou mas que eu o psicossexo... eu estou aqui defendendo uma perspectiva do feminismo que é crítica à ideologia. Tá, perfeito, tipo então você concorda ou discorda da minha frase? As feministas se venderam para o movimento gaysista e não defendem mais a mulher. As feministas, isso é um erro dessa frase. A maioria das feministas, então. Eu acho que eu concordo com essa frase, que as maiorias das feministas... Toma! Começou! Começou! Foi cooptado pelo liberalismo e pelo capitalismo. Pô, a Isabela tinha levantado a bandeira verde pra ela. Foram sendo trocadas. Então, o que era uma coisa coletiva, de O Loconte tá fora da casinha já. Os papéis sexuais vira sobre a liberdade individual de cada pessoa. Quem concorda comigo sai, tá vendo? Claro, né? Quem concorda contigo não nos representa. Desculpa aí. Oi de novo, Ana. Oi. Vamos lá. Eu queria tocar em 2 pontos específicos. Mas primeiro eu tenho uma pergunta pra te fazer. Vi que você gosta de biologia, também gosto. Boa! Vamos rir, ver!
Eu declino de responder a pergunta que tem a gênero na pergunta. Você tá negando a biologia. Não, você tem um gênero biológico. Meu todos nós sexo... temos. Eu sou mulher, fim. Esse não é teu gênero biológico. Eu sou mulher. Isso prova que você não entende quase nada Eu de sou biologia. XX, eu sou mulher. Você é do gênero homo. Gênero pra biologia é taxonomia. Então pra você ver que gênero não define identidade de gênero. Pra você entender que gênero pra você tá biologia... falando de reino, espécie, Então, com calma. gênero, eu não entendi que é você aí tá que falando tá. disso. Né? É porque o tempo todo você tá tentando ligar uma coisa a outra. E eu tô O River é mostrando muito pra você foda. que são O River é muito coisas foda. Aí que tá. Gênero humano existe. Eu tô achando que ele vai estar, inclusive, nos cristãos vão enfrentar. Gênero, de perspectiva de gênero. Sociologia é uma ciência? É uma ciência social. Ok, então é uma ciência. A partir do momento em que nós temos uma ciência que define padrões de gênero e que a gente consegue compreender enquanto uma construção biopsicossocial... É uma teoria, não é? É um padrão biopsicossocial. Tá. Você, Gênero olha é só, uma Ana, teoria quando de você teóricas, fala... de teóricas como Judith Butler. Mas, olha só, quando você... Tudo bem. Berenice Bento. Quando você olha e fala sobre gênero para biologia, você tenta falar, nós temos um homem biológico. Não, eu odeio essa expressão, mas é Mas o que é a expressão que você Se eu usou. falar que a Erika Mas é a Hilton expressão é que ela homem, usou. é capaz dela me processar. Porque você tá incorreta. Porque não, ela não é um o homem. Gilmar Mendes acabou de reconhecer no processo da Isabela Cepa que não tem nenhum Só que problema aí em que tá. reconhecer que ela é um homem biológico. Isso e tá como o incorreto. Gilmar Mendes disse Isso que tá é homem incorreto. biológico, eu estou usando a... Você acredita na biologia ou na sociologia? A biologia... Teve um momento que ela falou do Gilmar Mendes, eu falei pra ela, foi no final, acho que não vai mostrar, mas daí no intervalo eu falei pra ela assim, então o Gilmar Mendes também reconheceu que o Bolsonaro tentou o golpe, correto? Tá certo ele? E ela... Like na live. Então, se você acredita na biologia, gênero pra biologia, seu gênero é homo, dele é homo, Sim, homo, todos homo, somos homo, homo. homo. Por isso que eu não deveria dizer Então, feminicídio, só então você não homicídio. pode dizer que é um homem biológico. Porque homem, como você tá falando, Homem é uma definição teoria. biológica. Não é uma definição biológica. Me apresenta um cientista que diga, um cientista que seja da área de biologia, que estude a gente enquanto uma categoria de animais racionais, que vai virar para você e dizer que homem é uma categoria biológica. Me cite outro animal no reino animal que seja homem. É a expressão social do homem, parabéns, do gênero. macho da espécie. Muito obrigado, você acaba de assumir. Homem é a expressão social do macho, mas isso ainda é homem. Social, mas a expressão Ana. social do homem é indissociável da sua biologia. Vocês podem. Olha só, com todo respeito, você pode usar a roupa que você quiser, o nome que você quiser, e você continua sendo uma mulher. Não continuo. Sabe por quê? E agora eu vou te explicar novamente. Então por que você se define como homem trans? Não usa só a expressão Mas eu não me homem. defino como homem trans. Você se define como? Eu sou queer. Toma! Momo, sai! Mas Vai pra lá. Maria, pega ele, por favor. Se eu pegar ele aqui, eu vou machucar ele. Quando a gente fala... Eu não consigo ir pra trás com essa cadeira. Tu consegue te mexer com a tua cadeira? Tá, mas é que eu não consigo, senão eu não consigo pegar ele. Você provou o que? Eu provei que você macho, não sabe o que é fêmea e biologia. intersexuais. Você nega a biologia. Não, Você provou isso no debate olha de só, aborto. um hermafrodita, não existe um hermafroditismo intersexual. pro ser humano. Você provavelmente nem sabe o que é hermafroditismo. A expressão vem de Hermes e Afrodite, do Perfeitamente. mito, e quer referenciar Agora- aquele que tem agora um fale. aparelho reprodutivo indiscernível, os dois ao mesmo tempo. Não é essa a definição? E ele tem capacidade reprodutiva? Eu vi que é possível. Eu li Logo, que é possível. não existe hermafroditismo em seres humanos. Porque se ele pode reproduzir... Toma! ele é do sexo do qual ele produz gametas, né? Essa é a sua É que, a na vertente. verdade, Mas, assim, a maioria das pessoas que nascem intersexo, elas são estéreis, tá? Sim. Então, já provamos Não, novamente você que tá falando de vocês não interse- sabem não, você tá nada falando de de biologia. intersexo ou de hermafrodita. Toma! Você acabou de falar de hermafroditismo. Nós estamos falando de seres O humanos. hermafrodita, se ele reproduz, qual é o gameta que ele produz? Vamos lá. Masculino ou feminino? Existe hermafroditismo? Que produz os dois Existe gametas. É por isso que ele está na hermafroditismo. anormalidade. Definição biológica de homem. Posso Aquele falar? que produz 53 gametas. segundos. Responda a minha pergunta. Existe hermafroditismo no reino animal enquanto nós somos seres homo sapiens? Gênero homo, Tá, espécie mas peraí. Existe. Só se você responder a minha pergunta primeiro. O feminismo se vendeu a pauta queer ou não? O feminismo se vendeu Trabalha a pra pauta pauta queer mais do que pra mulher? Não. Inclusive, acredito que você nem sabe de onde surgiu o termo agenda gaysista. Não, mas a Berenice Bento usa e outras feministas Mas também. da onde surgiu? Não, a Berenice Bento não usa, filha da puta! Provavelmente deve ter sido adotado pela primeira vez por algum religioso. Né? Exatamente, um grupo religioso californiano de Sim, mas a 1992 que Berenice dizia que adotou. todos os homossexuais, que os homens homossexuais cometiam sodomia com mais de 1.000 homens e que 27% Mas dos homens os gays homens homossexuais comiam... praticam sodomia, de fato. Tá, Ana, essa agenda, esse pessoal dizia que 27% dos homens gays consomem fezes humanas. Você mas o tá que que eu tenho- literalmente... por que eu tenho que responder porque você por tá eles, assim? é Eu porque nem você sei tá, quem eles são. tá disseminando Eu- um termo a minha que vem pergunta cunhado de o preconceito. movimento feminista se vendeu pra teoria... Pô, problema que você não Ô, o River macetou demais, cara. Particularmente diz que
Bolsonaro é Pessoal, foram 23 fecharam, bandeiras sim. verdes para Isabelle Lira. Foi apertado, hein? Foi apertado. Então, quer sugerir algum tema? Tá, Eu acho que a revolução sexual é um bom tema. Tá. Tá bom. A gente pode ir fluindo nos outros temas também sobre feminismo, né? E aí, gênero, etc. Então, iniciei. Show. Bom, eu acho que a nossa conversa estava legal antes e nós fomos interrompidas. Você saiu daqui quando nós estávamos debatendo sobre evolução sexual. Sim, lembra que teve uma galera que o foi embora objetivo nessa da parte, eles tiveram que tirar as cadeiras. Evolução sexual proposta. Gente, só pra vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui começou 2 ou 3 horas, tá? Terminou 9 da noite. A Kate Millett é a destruição do patriarcado. Lembra? Daí você foi interrompida e saiu. Pois bem, a minha afirmação... Aparelhado no caso, né? A minha afirmação que eu volto a sustentar é... E a gente pode escorrer 10 minutos, que bom. É que o movimento feminista defende uma revolução sexual e já a colocou em curso. Ela já está acontecendo. Com isso você concorda? Pois bem, as consequências da revolução sexual que já está acontecendo, desde 1917, quando ela foi interrompida lá pela chegada do Stalin, até as formas em que ela voltou, retroagiu, etc. Esta revolução sexual é mais prejudicial para as mulheres do que para os homens. Esse é meu ponto. Tá. Não necessariamente, tá? Até porque não existe esse único exemplo, até porque a gente conseguiu concordar aqui sobre vertentes feministas. A Kate Millett era uma feminista radical, né, da segunda onda, e assim, a crítica da Kate foi que a União Soviética, ela entendia a luta de classes como a abolição do capitalismo, na verdade, não sendo reconhecida a ideia do patriarcado. Até que hoje, as próprias feministas marxistas, elas entendem que o capitalismo ele está atrelado ao patriarcado. Então, eles são ali aliados, estão andando juntos. Então, a gente precisa abolir o sistema capitalista, abolindo também o patriarcado, até porque existem os movimentos feministas dentro, inclusive, dos partidos. Calma, ela estava concentrada. Foi tirada do contexto. Lembra que você falou? Você tirou essa frase do contexto. Porque você não trouxe o ponto do patriarcado. Inclusive, você defendeu, na primeira afirmativa, que não é preciso ser feminista para combater a violência contra a mulher. Realmente combater a violência contra as mulheres. Quer dizer, você está se contradizendo. Existiram diversos movimentos que combateram a violência contra a mulher antes do surgimento do feminismo. Porém, Tanto que quando o feminismo se tornou... ele não foi na raiz do problema, que é o patriarcado, Ana. Considerar então, que o patriarcado é a raiz do problema da violência é uma perspectiva ideológica feminista. Existem pessoas que defendem o patriarcado e que são contra a violência contra a mulher. Então, o patriarcado não diz respeito... As pessoas que estão criticando... O patriarcado não diz respeito ao direito do homem a agredir a mulher. Não é isso. O patriarcado é a liderança formal do marido sobre a sua família, mas sobre essa o casamento. liderança, entre muitas aspas, se reproduz dessa Todo maneira. Mundo shots, Brian. Se você fosse o Cobra Sólia estava ali no chat e veio pra cá. Mas a liderança não necessariamente tem uma relação de trabalho que tem leis regindo, que já existem leis. Mas então, mas eu também eu não defendo o patriarcado 22, tá? 22, vai ter um chat ao vivo agora. Mas veja, você defende o patriarcado. Se você defende o patriarcado, logo você não tem que falar das consequências que você... A revolução sexual tem essas consequências no mundo de hoje. Mas essas Vocês derrubaram o patriarcado já? Mas não. A gente só não conseguiu ainda porque existem pessoas que como bom, tu na porque política. eu acho nem presta atenção nessa parte, a gente tava protege a mulher, protege a criança. Combatendo, Ana. E por tava isso que doendo minhas costas, você tem a sua concepção ideológica e eu tenho a minha. O ponto é, o patriarcado não foi destruído ainda pelas feministas. A revolução sexual já está em curso. Então Kate Millett está... Então aquilo que Kate Millett falou sobre 1917, uma sociedade revolucionária socialista que aplicou leis feministas e lá deu errado, da mesma forma aqui está dando. Não deu errado. Aqui que você deve... A gente conseguiu grande fazer epidemia de divórcios precoces, como dizia a grande epidemia de crianças sem nome do pai na na certidão de nascimento. Ao que você deve isso? Isso não pode ser culpa do patriarcado que criou um sistema de casamento para proteger a prole. O patriarcado criou o feminicídio, o patriarcado criou a violência contra as mulheres. Então quer dizer que não existia violência quando não existia patriarcado. A sobreposição do homem sobre a mulher. Vamos analisar o que você falou. O patriarcado criou a violência
Isso contra as você mulheres. Você É a confirma isso, origem tá da falando. violência. Olha a luz É verdade, dela, é quer dizer que a violência antes de contra existir o mulheres. patriarcado não havia violência contra as mulheres. E, cara, é estrutural, é uma violência estrutural. Mas aí você está pressupondo que a patriarcal. liderança do homem, a existência de um patriarcado, pressupõe que ela é claro, imposta guerras, pela violência. Óbvio, é Pelo amor de óbvio, Deus, meu Ana. Deus, é Como arma de guerra não óbvio. foi combatido pelas feministas, está sendo combatido desde o século IV por Agostinho, Sim. que era cristão. Sim, Se você tirasse todas as mas feministas, isso nós não teríamos fez com chegado que o a um patriarcado patamar fosse semelhante destruído. sem esses problemas Isso não que fez vêm com que o a patriarcado rebote. fosse destruído. Não, mas que bom, não quero que destrua o patriarcado. Então você quer que continue as mulheres como mãe solo? Não, eu quero que elas se casem, que elas tenham um tempo de namoro suficiente para conhecer. Não, mas isso aí, quem defende a liberalidade sexual sem responsabilidade nenhuma é o movimento feminista. A gente luta O por movimento planejamento familiar. Não que você existiria não mãe aguentando também. solteira se as pessoas Peraí, fossem Ana, cristãs. Ninguém mais estava aguentando nessa hora. O Já tinha dado a treta com a planejamento Michelle, familiar, a gente tinha chamado a Ana de Elas não cagalhona. fariam sexo fora do matrimônio, o marido não abandonaria a mulher, não agrediria a 2 mulher. minutos. A revolução sexual veio com métodos contraceptivos, planejamento familiar e clínicas de aborto. Então você não tem Não é só isso, revolução aqui sexual. o direito. Tá, mas eu estou falando desses pontos. E esses são os pontos que eu estou defendendo aqui na mesa. Então. O Spectrum falou que no da feminista, das antifeministas foi você não 15 pode mulheres e dizer 5 homens que também. a revolução sexual veio por sexo deliberado sem responsabilidade. O movimento Porque- feminista diz Deus que do uma meu das. pai. O movimento feminista, Kate Millett, Shulamit Fares, Michelle tá lá no chat do- defende Por que que você não um usa dos Bel Hooks? fatores Por que você não usa Lélia Ela Gonzalez? também diz fatores elementais para a revolução sexual é a libertinagem sexual Não, plena, a libertinagem quebra não. dos Ninguém tabus. usa esse- Quebra ninguém dos usa tabus. esse termo. Pelo amor de Deus, Só quem que você, defende que é poliamor? feminista. Quem defende poliamor? São os Mas patriarcalistas, são os cristãos? libertinagem sexual, Quem que Ana. defende poliamor? Poliamor é o quê, então? Família estruturada? Como é que é o nome disso? Poliamor. Poliamor. Ana, Poliamor é uma bandeira feminista, sim ou não? Poliamor é uma bandeira. Feminista, sim ou não? É uma bandeira contra a monogamia. Então você é não uma quer chamar bandeira isso de feminista, libertinagem sim. sexual, mas eu Não posso é chamar. libertinagem sexual. Você não pode dizer que teóricas feministas... Você Defende, distorce sim, as o quê? teóricas feministas. Defende liberdade Você é sexual mentirosa, restrita. Ana. Pelo amor de Deus, você vai chamar de mentirosa mais uma vez, vai ser um problema, né? Você tá argumentando um monte de groselha aqui, eu não tô chamando de mentirosa. Tô dizendo Mas que seu você argumento é ruim. mente. Você também mente, então pronto. Qual é a minha mentira? Me mostra a minha Quando mentira. você diz que o movimento Esse aqui, feminista não é esse aqui vai virar responsável corte. por Você é 90% de mentirosa, negras serem Ana! as Você é mentirosa, Ana. 22 fact checks em um episódio. 22 mentiras contadas em menos de 2 horas. 4 apenas em um tema, antes de começar a discutir o tema. 4 mentiras desmentidas. 4 mentiras em menos de 5 minutos. mães solteiras do Brasil vivendo Pra abaixo todo da o Brasil, linha da sabe? pobreza, Isso é um porque ele não problema é do capitalismo responsável. e do racismo. Como assim? Principalmente como é que é o problema do capitalismo? Como é que esse é um problema? Olha só, olha como... você é mentirosa. Kate Millett escreveu esta frase para se referir à quebra da revolução sexual numa sociedade socialista. A Numa revolução sociedade- socialista... Ela sentiu, ela foi ofendida de chamar de mentirosa, sendo que ela só mente. O empobrecimento, você está dizendo Não, que o acabou o empobrecimento nosso, da mãe Wallace. solteira se deve ao capitalismo, mas a Kate Millett deve. disse que isso se devia também numa sociedade socialista. Ah, tem mais própria fact-check, Kate vocês Millett acham? Não, Olha só, não. então eu vou te chamar de mentirosa só porque você falou uma burrice. Kate Millett. Não, Pelo amor de Deus. mas você... A Kate Millett falou claramente dizendo que eu tô mentindo numa sem sociedade trazer a minha social... mentira. Eu tô te provando. Você está dizendo que a culpa da pobreza da mulher solteira, você está dizendo que a pobreza da mãe solteira se deve ao capitalismo. Exato. E eu estou provando para Sim. você usando Kate Você Millett. não tá provando. Eu e o Rodrigo Também tinha pobreza concordando. de mãe solteira na União Luffy Soviética não que vai era aí. socialista. Vem aqui, vem. Não Vem tinha aqui. capitalismo lá. Vem aqui que Sim, tu eu sabe, tu estava me se entende, tu me ouve, abolindo tu as não faz com classes teu irmão. sociais. Eu não consigo Também não sair, tinha me lá. tranquei, Então, pai, me a tranquei. culpa da pobreza que hoje vai ser escapinada só da mãe... Fonte. Não, vamos lá, onde é que está a minha mentira? Você acabou de dizer a culpa da pobreza da mãe solteira, que é aquela mulher que tem um filho e não tem o pai, a culpa é estritamente do capitalismo. Então, como é que Exato. você explica Do que no capitalismo e do socialismo, racismo. como é que você explica que no socialismo a mãe solteira também era pobre? O país inteiro era pobre. então O país estava óbvio, fazendo uma era transição todo mundo pobre. ainda do sistema capitalista para um sistema socialista. Então, por que a que Kate estava em Millett disse que a transição. mulher sem marido sofria mais que a mulher com marido na Revolução Socialista? A sociedade ainda estava sendo trocada de um sistema econômico E hoje para outro também sistema ainda econômico. então hoje além de E ter o outro. agravante de não terem destruído o patriarcado, você é contra o capitalismo, então ele tem um segundo agravante. Então, numa sociedade capitalista onde impera o patriarcado, a revolução sexual está fazendo as mulheres sofrerem mais que os Recorde homens. de fact-check do canal, Ou sim. seja, a gente precisa 22 abolir o fact-checks. sistema capitalista, né? E precisa Na abolir sua o patriarcado. concepção. Não, Na minha concepção, as pessoas têm que ter um procedimento Não, na sexual sua mais concepção. responsável. Não, na Por sua que a concepção. sua concepção é verdadeira Veja, e a minha não? a sua concepção, deixa eu ver Carol se você Sardá foi tá clara. fazendo react A ao sua vivo agora
agora concepção é mesmo. que a gente deve permanecer numa sociedade patriarcal, Sim, somos uma deve sociedade permanecer numa sociedade capitalista e que Cabeçudo, as mulheres, cachorro elas cabeçudo. não tenham a liberdade Subiu, Luffy? sexual que elas precisam Não, as mulheres têm ter com o liberdade planejamento sexual, elas já familiar têm, e mas com olha a métodos consequência. contraceptivos. Qual foi a Mas consequência aí disso? você está querendo subi, aceitar subi algumas no meu coisas da pai, revolução subi. sexual e não as outras. Desde que o Você está sendo mas eu não estou desonesta. defendendo Subi, método gente. contraceptivo nem aborto. Eu estou dizendo para você que desde Mas que eu não vocês falei de passaram a aborto aqui, defender. eu falei de planejamento Olha só, familiar. desde que vocês passaram a defender o planejamento familiar, que a gente vai chamar de controle de nascimento, e também o aborto, desde que vocês passaram a defender isso, o número de Pesquisa mães George solteiras Taylor e vai, crianças já vai sem pai quebrar o que ela não falou sobre a diminui. revolução, pois Essa é. proposta social que vocês trazem de revolução sexual não está melhorando a vida das mulheres. Eu quero que você me prove como que a O revolução que sexual melhora a fez vida a das vida mulheres cabelinho, é todo participar amarelado, do Instituto cachorro. de Direitos dos Tem que botar Homens. a roupa O que dele, né? melhora Mas a evidentemente saúde das que um mulheres homem firme, um homem tá ali, seguro dá segurança para a fazendo mulher. palestra, É óbvio. fazendo Evidentemente. projeto A de minha lei vida é anti-aborto maravilhosa. para crianças estupradas, criar uma CPI, divulgar Patriarcal. qual é o hospital que uma criança de 11 anos está Tu sabe que essa criança de 11 anos foi submetida ao parto de um cadáver e que a família era vô e vó? Os responsáveis queriam ter o bebê. Você sabia que eles queriam ter aquele bebê? Você não sabia a disso, criança né? não queria, Ana. A Era uma criança tem- criança. pois é, a criança de 11 não anos é pode decidir sobre uma isso. incubadora. Toma! Que final lindo! Que final lindo! E aí acabou a amizade das duas, tá? Depois dessa acabou a amizade das duas. Sim, depois da treta no Instagram acabou a amizade. Tabuleiro OI já mandou R$5. Estamos chamado Kate Millet. Ana quer falar com você. Boa. Feito, meu povo! Chega! Graças a Deus chega. podemos esquecer isso, ou não, né? Vamos vir encher nosso saco agora Claro pelas que próximas vamos, 2 claro que semanas, né? Mas não tem problema, a gente tem os nossos cortes, a gente fez os nossos dinheirinho, a gente desmentiu ela, a gente se vingou. Vai ter pergunta de ateu? Hoje não, hoje tem festa de Halloween, galera. Daqui a pouco eu vou começar a postar as fotos lá no Instagram da nossa festa de Halloween, começar o churrasco agora. Gente, maravilhosa participação de todos aqui. Infelizmente Obrigada, não batemos pessoal. a meta, mas a gente vai deixar a meta em aberto então pra gente fazer o sorteio do óculos. Quando a gente bater a meta, fazemos o sorteio do óculos. Vamos anotando o nome de todo mundo que nos deu o Pix. Tu anotou o último que veio? Veio de quem? Não sei de quem é que era. Vamos dar uma olhada ali rapidinho só pra gente botar aqui. Uhum. Mas é isso, galera. É isso que aconteceu. Tem muita coisa que aconteceu no tabuleiro de Orisha. Não tem como. Gente, tem mais manda o nome de vocês, por favor, tá? Só pra gente saber quem é que mandou os pila aí. Pra gente contabilizar. É isso então, galera. Esse foi o debate da Ana, né? 10 mil pessoas. Vai bater milhão. Vai bater milhão. Vai ser melhor do que o do Arthur, mamãe falei. Mas eu acho que o da Carol vai bater mais que ela, tá? Porque o da Carol, gente, vai ser brutal.